Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, quais são os tipos de pessoas que se você se envolver, provavelmente você não vai conseguir ser feliz com esse tipo de pessoa, porque ele nunca quer ver os erros dele. Ele não quer ver, ele não quer ouvir, ele não quer mudar, mas ele só vai querer falar dos erros dos outros. Quem são esses tipos de pessoas? Deus explica que você tem que observar muito sobre o desprezo da família, a razão e o desprezo da família, porque se você não encontra a razão do problema, na verdade o problema não é o problema, e sim a causa do problema. E se a pessoa ela rejeita saber a causa, ela não quer a cura, ela só quer a cura. Ela não quer saber da causa, você vai entrar no mesmo nível de problema que essa pessoa. É por isso que Deus explica que você tem que abrir o olho. Que tipo de pessoa é essa que você está lidando? Então, essas pessoas que eu vou explicar aqui para você, ela tem um comportamento, ela tem uma visão, ela vai ter um sentimento criado pela visão dela. E aí vai ser muito complicado você conviver com esse tipo de pessoa, que ele se dá razão. Ele o tempo todo tá se dando razão. Ele tá se aplaudindo, ele tá se apoiando. Então, a Bíblia explica isso em Jó 32, para que vocês aprenda pela visão qual é a razão do desprezo da família. Como é a visão daquela pessoa que ela tá o tempo todo falando assim, pelo exemplo, para que você entenda. Família só para foto. Ah, olha, eu não quero mistura com família. Esse tipo de pessoa você não consegue mudar. Família só para foto. Ou aquela pessoa que diz assim, ela é super exagerada em tudo. E você vai perceber no comportamento, no sentimento da pessoa, que é tudo ou para mais ou para menos. Então ela vai dizer assim, ah, quem é essa pessoa? Não mexa com a minha família. Ele não quer saber o que a família dele fez. Ele vai dizer que defende porque é família dele. Entende? Então, esse tipo de comportamento, existe uma denúncia porque existe um sentimento. E se a pessoa quer dar razão ao sentimento, aos traumas que ela carrega, ela não quer saber. Quando você se envolve com essa pessoa, dificilmente você vai conseguir ser feliz com essa pessoa. Por mais que você se doa, por mais que você faça por ela, por mais que você queira ensinar, por mais que você queira mostrar, você está mostrando a essa pessoa que ela não age corretamente, que ela está agindo errado, mas ela está sempre defendendo os seus próprios interesses, as suas próprias razões. Uma pessoa, por exemplo, você conhece uma pessoa que você vai para casa dela, ela tá brigando sempre, condenando uma pessoa, mas aquela outra pessoa ela tá livrando. Ela tem esse comportamento, sabe? A pessoa tá, por exemplo, ela chega em casa, uma pessoa que ela é doente emocional, que ela tem feridas na alma, ela chega em casa e a casa tá limpa. Mas a comida não tá feita ou a roupa não tá lavada, ela tá reclamando com aquela pessoa que fez, que limpou a casa, mas ela tem outro filho que não limpou nada, que não fez nada, que não trabalha, que é um preguiçoso. Mas ela não quer saber, ela tá sempre brigando com aquele que fez, pelaquilo que ele não fez. Por que foi que você não lavou a roupa? Mas mãe, eu limpei a casa. Ele não quer saber se você limpou a casa. Ele quer saber porque você não fez a comida. Quer dizer, a pessoa diz, mas mãe, você nunca tá brigando com fulano? Fulano é um preguiçoso, tá em casa, não trabalha. Ele diz, eu não quero saber dele, eu tô falando com você. Eu tô me referindo a você. Esse tipo de pessoa, ele tem muito problema. Uma pessoa que você se envolve com ela, que você não vai conseguir mudar, só é Deus.
e ele não quer saber de Deus, é aquela pessoa que ela tá com excesso de medo de tudo, ela tem medo de tudo. Então ela entra no restaurante, ela vai procurar a última cadeira, a última mesa, e você pergunta, por que que você é assim? Você tá sempre com cuidado, você tem que estar sempre de costa para a parede, tem que sentar com cuidado, eu quero ver o movimento. Se ela entra no ônibus, ela tem que sentar na última cadeira do ônibus, porque ela quer ver quem entra e quem sai daquele ônibus. E às vezes você vai perguntar a essa pessoa, por que que você tem esse comportamento? É polícia? Porque se for polícia tem uma explicação, não é verdade? Se a pessoa trabalha com a lei, existe uma explicação para aquele comportamento. Mas se a pessoa não trabalha com a lei, por que é que você é assim? Ele vai se dar razão, ele não vai querer explicar. Eu sou assim. Eu não quero estar ele não quer estar nos lugares com muita gente, ele está o tempo todo com excesso de medo, ele está sempre se defendendo, ele está sempre condenando as pessoas, ele está sempre se vitimando. Então, por exemplo, você conhece uma pessoa, e eu vou lhe explicar onde é que isso está escrito. Você, na Bíblia, você conhece uma pessoa que ela lhe conhece, ela começa a falar que é a pessoa mais injustiçada do mundo. Né? Não é que ela não foi injustiçada, ela sofreu traumas. Mas você começa a conversar com essa pessoa, ela vai contar o que o pai fez com ela, o que a mãe fez com ela. Meu pai não me registrou, meu pai me molestou, meu pai me desprezou. E a sua mãe? Ah, minha mãe não quis nem me criar. Quem me criou foi outra pessoa. Ela me deu. Então ela está sempre falando. Depois você vai perceber que a pessoa, cadê os seus filhos? Ah, o meu filho tá com a mãe, porque eu preciso trabalhar. Quer dizer, quando você confronta essa pessoa, ela não quer ser confrontada. Ela só vai dar a razão. Ela tá falando da mãe e do pai, mas ela cometeu o mesmo erro, mas ela não quer saber a questão do erro dela. Ela não quer falar dela. Então, quando você perguntar, cadê o seu filho? Tá com a mãe, ou tá com o pai, ou eu deixei com fulano porque eu preciso trabalhar. Pode prestar atenção que você, quando confrontar essa pessoa, ela não vai querer falar. Por quê? Porque ela não vai querer mudar. Porque ela não quer entender. Aí quando você se envolve com esse tipo de pessoa, o que é que vai acontecer? Ela vai fazer tudo para estar com você. Esse tipo de pessoa que eu tô falando para você, ele vai fazer tudo para estar com você, mas depois que ele estiver com você, ele vai estar desfazendo de você. Porque ele vive por ele, por uma emoção corrupta que ele carrega. Entende? Então o sentimento dele vai vibrar na emoção que já foi criada nele. Então ele vai se dar razão. Então quando você se envolver com esse tipo de pessoa, ela vai estar sempre se defendendo. Ela vai estar sempre se vitimizando. Ela vai estar sempre botando a culpa em você. Então justamente esse tipo de pessoa, quando ela fala com você, você percebe que ela acha ruim qualquer comportamento e qualquer sentimento que você tem. Você percebe essa contradição que existe dentro dessa pessoa. Um exemplo, para que você entenda, que ela está sempre querendo vantagem na visão, na emoção dela, e ela não quer saber a razão. Então, por exemplo, se ela liga para você e fala com você que ela não vai chegar em casa, ele não vai chegar em casa. Um exemplo que eu vou dar para que você entenda, pegar a visão. A pessoa vai dizer assim: hoje eu não vou chegar em casa. Tô viajando, não vai dar para eu chegar. Se você disser tudo bem, a pessoa vai dizer assim: ah, tudo bem, você gostou, né? Porque eu não vou chegar. Porque você não expressou nada. Se você ficar triste porque a pessoa não vem, ele vai dizer: por que você tá? Se eu soubesse, não tinha nem dito. Se eu soubesse que você ia ficar assim, por que você tá assim? Por que você mudou a sua cara? Quer dizer, situação nenhuma que você conseguir conviver com essa pessoa, ela não vai entender que ela vibra nas iniquidades. Ela vive transgredindo. Então ela está buscando uma razão e uma satisfação a todo momento para se encontrar emocionalmente, sentimentalmente. Então esse tipo de pessoa
geralmente ou busca Deus ou é um tiro no pé quando você se envolve com essa pessoa. Porque ele vai querer justificar, ele não vai querer mudar, ele vai querer dar razão. Então, é esse tipo de pessoa que ele tá sempre mudando de emprego, ele tá sempre reclamando, ele tá sempre se vitimizando, que o emprego não dá certo. Então, quando você se envolve com essa pessoa, um exemplo, você se envolve com esse tipo de pessoa, que eu tô explicando aqui pra você. Quando você se envolve, ele faz tudo por você. Ele vai fazer sacrifícios por você. Mas depois que ele estiver com você, ele vai estar indeciso. Ele vai estar confuso. Entende? Então Deus explica isso, porque ele não quer ser remido, porque ele não quer estudar, porque ele não quer, ele vive por viver. Então ele vai viver tentando se encontrar. E nessa tentativa de tentar se encontrar, ele vai ficar, se ele não buscar Deus, ele vai ficar se perdendo. Porque ele quer se dar razão. Entende o que Deus explica isso? Então tudo tem que ter uma razão de um comportamento de uma pessoa. Por isso eu estou explicando para você. Uma pessoa que ela vive assolada de medo, que ela entra no ônibus e se senta na última cadeira se protegendo, eu quero ver quem vai entrar, quem vai sair. Qual é o seu problema? Você matou alguém, você é polícia, e a pessoa diz que não tem problema nenhum, ela tem problema. Entende? Ela só não quer saber que tipo de problema é que ela tem. Então, essa pessoa, quando você se envolve, é como se fosse um espírito dadá. Ela vai estar o tempo todo puxando de você, mas depois ela vai desfazer de você. Porque ela não se encontrou, porque ela está perdida. Entende? Então ela tá o tempo todo, é aquele tipo de pessoa que ele se doa, ele se dá, mas geralmente ele vai ter uma fala assim: eu faço tudo pela família do meu marido, mas ô raça que não presta. Porque ele já vem fugindo dos sentimentos que foi cronificado, que foi lá do abandono da vida dele, porque ele tá tentando se preencher de fora para dentro. Então, por mais que você consiga provar essa pessoa que ela tá errada, por mais que você consiga mostrar, ela tá vivendo o tempo todo de aventura, de momento, de satisfação. Então, ela mente em todo momento. Ela mente para se dar razão. Entende? Então, dificilmente você vai conseguir ser feliz do lado dessa pessoa. Deus explica isso em Jó 32, que é o desprezo da família. Aqui está explicando sobre o desprezo da família. E o estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante, aos viajantes, né? Ele abre as portas do coração dele para as pessoas, como eu expliquei para você. Ele abre as portas. Mas você vai ver como é complicado conviver com essa pessoa. Porque ela está buscando uma satisfação, uma razão de sobrevivência. Então Deus explica: os estrangeiros não passavam a noite na rua. As minhas portas abria ao viajante. Se como Abraão encobre as minhas transgressões, está transgredindo essas pessoas, ocultando o meu delito no meu seio. Ele esconde o próprio comportamento, o próprio sentimento, entende? Porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava. E eu me calei e não saí da porta. Então, alguns travam e têm medo de mudança. Outros não têm medo da mudança, vai buscar, mas você vai perceber que a pessoa, ela tá o tempo todo sem valorizar. Ela não sabe dar valor, ela não sabe ter boas escolhas, ela não sabe mais o que escolher, porque vai se perder. E quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Esse tipo de pessoa, ele vai achar
que todo mundo é contra ele, que faz um complô contra ele, que todo mundo tá falando dele, que ninguém gosta dele. Entende? Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim ataria a coroa. Por isso eu expliquei para você. Ele vai fazer sacrifícios para estar com você. Ele vai fazer o sacrifício. Então, principalmente se for uma mulher. Se você conhece uma mulher que ela vai dizer assim: esse homem, eu conquistei esse homem, eu fiz tudo por ele. Ele namorava com uma colega minha, eu que dei em cima. Eu que conquistei, eu que tomei ele pra mim. Pode ter certeza que depois essa pessoa tá o tempo todo desvalorizando essa pessoa, maltratando, maldizendo, porque ela não vai entender as suas próprias questões, porque ela vive por um sentimento corrompido dentro dela, que foi gerado lá do passado. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim, o ataria por coroa. O número dos meus passos lhe mostraria, como um príncipe me chegaria a ele. E se a minha terra clamar contra mim, e se os meus sulcos juntamente chorarem, se como seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos meus donos. Você sabe o que é sulcos? Sulcos é quando você bota o dedo na terra, na areia da praia, aquilo é um sulcos, né? Você fura, aí vira sulcos. Os 2 buracos parecem ser iguais. Ali é um sulcos. Então Deus estava explicando aqui a Jó, vai parecer ser a mesma coisa, onde não vai ser a mesma coisa. Ele julga tudo pelas aparências, porque ele está julgando tudo por um sentimento. Então ele não tem um sentimento firmado. Então ele nunca quer falar dele. Entende? Ele sempre quer ter razão, ele sempre diz saber das coisas. Então, esse tipo de pessoa que eu estou explicando para você, ele vai dizer que sabe das coisas, que sabe tudo. E ele vai tomar decisões erradíssimas na vida dele. Então, ele está condenando todo mundo pelas próprias decisões, pelas próprias ações dele. Por isso, Deus explica aqui sobre os sulcos. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente clamarem, se come os seus frutos, se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada, joio. Ele vai viver enganado pela visão. Então aqui já explica, e acabaram-se as minhas palavras. Ele não vai ter palavras, de tanto que ele é confundido pela visão. Então, quer dizer, esse exemplo que eu estou dando para você, você conhece a pessoa e ela vai falar mal do pai e vai falar mal da mãe. O pai não registrou, não deu valor, não conheci, não me criou. A mãe também não. A minha mãe não fez conta de mim. Quer dizer, depois quando você estiga mais sobre essa pessoa, e vai falar das relações que já teve. Cadê seus filhos? Ah, os meus filhos tá com o pai ou tá com a mãe, mas ele não quer falar muito. Você vai perceber que a pessoa não vai querer falar muito. Entende? Como assim você tá falando mal da sua mãe, tá fazendo a mesma coisa que você, que ela? Se você diz que a sua mãe não presta porque abriu mão de você, e os seus filhos, cadê? Ele não vai querer falar. Ele vai, o tempo todo, ele vai querer encobrir os delitos dele. Porque ele está vivendo o tempo todo pela visão, ele está tentando acertar. Então, ele está sendo, essa pessoa que carrega esse tipo de trauma, ela vai tentar se encontrar. Então, ela vai apenas justificar. Eu deixei meu filho, ali ele já vai para não cair em contradição, eu deixei o meu filho, mas é só por um momento, porque eu estou precisando trabalhar. Mas quando você se envolve com essa pessoa, você vai ver a insatisfação, a irrazão, a falta de razão dessa pessoa. Você vai tentar fazer tudo por ela e ela já não vai fazer mais nada por você. Ela vai mudar totalmente. É esse tipo de pessoa
ele se mostra ser uma ótima pessoa, só enquanto não consegue. Conseguiu, a pessoa vai mudar totalmente. Ela vai mudar o temperamento, ela vai mudar a visão, ela vai mudar também o sentimento, porque é um sentimento corrompido, é um sentimento corrupto. Então, quando você convive com uma pessoa assim, mesmo você tentando mostrar, tentando provar, você pegando a pessoa na mentira, a pessoa tá roubando, tá enganando, mas ela tá dando satisfação a ela. Ela não quer saber. Você não vai entender essa pessoa. Então é esse tipo de pessoa que ela pega tudo seu. Ela puxa tudo de você. Entende? Ela tá sempre cobrando, ela tá sempre na insatisfação, ela tá sempre exigindo, porque tudo isso vem dos traumas, do passado da vida dela. Por mais que ela faça, por mais que você faça para uma pessoa assim, ela nunca vai estar satisfeita. Então você diz, agora eu me encontrei, né? Uma pessoa que é largada, uma pessoa que tá louca por amor, uma pessoa que não foi bem vista, a família não valorizou, vamos se unir. Tem algo em comum aí comigo. No começo vai ser maravilhoso, mas depois você vai perceber o tiro no pé que você deu se envolver com uma pessoa que ela não quer mudança. Ela só vai fazer as coisas por ela. Então você vai se encaixar na vida dessa pessoa só até onde ela vê que ela tem uma vantagem. Que você está fazendo aquilo que ela quer. Na hora que ela vê que você não está fazendo aquilo que ela quer, você vai perceber a contradição, a facção, a divisão emocional. É por isso que tantas pessoas hoje estão sozinhas, porque elas não estão buscando cura interior. E as pessoas estão todas doentes. A maioria do ser humano vive doente, vive fingindo, vive mentindo, querendo se dar bem emocionalmente. Então, quando uma pessoa ela mente, ela própria está se enganando, porque ela está querendo se encaixar com uma pessoa, ela está querendo dar certo com alguém, mas depois que ela conseguir firmar, ela vai maltratar. E ela não entende como funciona isso. Ela vai desfazer, a casa vai cair, tudo vai desmoronar. Então, para você ficar com essa pessoa, você vai ter que se submeter, você vai ter que fazer sacrifícios. Então, quando é a mulher que faz esse tipo de sacrifício, ela vai perceber que ela nunca vai ser valorizada. Porque a Bíblia diz que é o homem que tem que fazer sacrifício para estar com uma mulher. Desde quando ela inverteu os valores, foi ela que fez sacrifício para ficar com aquele homem, ele vai maltratar a vida toda ela. Ele vai viver na insatisfação. Entende? Então, quer dizer, você tem que pegar a visão. Que tipo de pessoa é essa que ela nunca está errada? Mesmo você conseguindo mostrar que a pessoa está errada. Para ela não está errada. E por mais que você fale, por mais que você agrida, que você grite, a emoção dela não deixa ela ver os próprios erros. Porque ela está buscando uma satisfação. Ela quer se dar bem. Ela quer vencer. Ela quer ganhar. Entende? Então ela está vivendo com o coração faccioso. Quando eu vivia no mundo do pecado, que eu tinha um bar, Na época da pandemia, eu vou contar isso aqui para que você entenda como é a visão do ser humano. Na época da pandemia, me ofereceram uma mixaria para fazer um torneio de passarinho lá no meu bar. Como eu vivia viajando e no mercado e andando muito, eu aluguei bem baratinho a diária, só a diária porque o espaço era muito grande, era um torneio de passarinho, né? E a pessoa me pediu para alugar, para passar o dia, como era um lugar fechado, escondido, a polícia não batia, podia beber e tudo. Então a pessoa quis alugar para um torneio de passarinho. Quando amanheceu o dia, como estava chovendo, e eu estava com a minha prima trabalhando lá nesse bar, né? A minha prima chegou primeiro que eu, começou a chover muito. Eu liguei para ela e disse, acho que não vai ter esse torneio de passarinho, né? Porque começou a chover muito passarinho, o lugar era aberto, uma parte do lugar onde ia ter era aberto, chácara. Então ela disse, eu acho que não vai ter não, eu acho que vai dar ruim por conta da chuva. E aí eu fiquei monitorando, né?
querendo saber para não perder a viagem, para não estar lá desnecessariamente. E aí, com mais algumas horas, eu liguei de novo. E aí a pessoa disse, eles vieram, mas olha, tem bem pouquinha gente. Tem bem pouquinha gente. Não vai durar. Eu digo, já que não vou conseguir trabalhar na pandemia, então fique aí, qualquer coisa você vai me dizendo. Não, fique tranquila. Passe o dia em casa, descanse, a pessoa disse. Porque não vai dar em nada por causa da chuva. Eu, tudo bem. Ela disse, não, quando terminar aqui, eu falo com você, que era para me dar o dinheiro do aluguel, né? E a hora foi, ela disse, no máximo aqui, ó, meio-dia acaba. Negócio que começa logo de cedo. Meio-dia acaba. Tá dando quase ninguém por conta da chuva. Enfim, quando eu ligava, demorava muito ela atender. E ela sempre com a mesma conversa. Que não deu ninguém, que as pessoas não vieram, que por conta da chuva o movimento não ia dar, que não precisava eu ir para trabalhar. Enfim, anoiteceu e eu ligava e ela não atendia. E aquilo foi me tocando que ela estava mentindo, né? E aí eu resolvi ir lá, já à noite. Aí quando eu insistia muito em ligar, ela atendia. E ela, mulher, eu tô aqui empaiada com 2 mesinhas, ou 3. Olha, eu já briguei tanto para esse povo ir embora e o povo não vai embora. À noite. Já era noite. Eu disse, meu Deus. A pessoa me enrolou, me engabelou. Eu não trabalhei. Porque ela não queria que eu fosse. Queria o lucro só para ela, né? Enfim, quando anoiteceu, que eu fui lá, digo, não, eu vou lá, tem algo errado. Porque a pessoa disse uma coisa e eu não vi o que ela disse. Que no máximo meio-dia fechava. Quando eu cheguei lá já à noite, ela, que tinha que tocar, que tinha que esperar alguém abrir. Quando eu cheguei, ela com a cara estressada, porque eu tô aqui a pulso, tô louca pra ir embora, e esse povo não para de beber, e olha, uma hora dessa, uma coisa que não, já era pra ter acabado logo cedo. E eu fiquei assim, olhando pra cara dela, percebendo que a pessoa tava mentindo pra mim, né? Pra me tirar de tempo, e eu caí na esparrela. Enfim, quando foi no outro dia, que eu sou muito conhecida na minha cidade, que eu fui pro mercado público, que era mais o meu foco, encontrei com uma pessoa, e a pessoa, e aí, deu para tirar um dinheiro bom lá, não foi? Eu disse, não deu para tirar um dinheiro bom. Ah, menina, deu tanta gente. A tua prima toda hora ia comprar cerveja em outro lugar. A cerveja até acabava, de tão bom que foi o movimento, o torneio de passarinho. E eu fiquei assim, impressionada. Quando eu percebi, né, a atriz que a pessoa se transforma, mesmo quando ela vai contradizendo, entende? Mesmo quando a pessoa, você vai percebendo, você tá ligando, você tá monitorando e a pessoa tá dizendo uma coisa, mas não condiz com o que ela diz e você vai percebendo e a pessoa vai contando outra mentira, outra mentira, outra mentira, o tempo todo. Uma pessoa que ela vive assim, ela conta uma mentira para sair de uma mentira. Ela conta outra mentira para encobrir a mentira. Entende? Então, é por isso que qualquer pessoa que se envolve com esse tipo de pessoa, ele vai perceber que não vai ser feliz. Ele não vai conseguir ser feliz. Porque ele está o tempo todo dando razão ao próprio sentimento. Porque aquela pessoa, ela mente para ter vantagem, depois mente para ter razão. E mesmo você mostrando, a pessoa está demonstrando que a errada está você. A errada tá você. Não, eu tô aqui, mas não é porque eu quero. Eu estou aqui não é porque eu quero. Porque eu disse a ela, mulher, eu não vim trabalhar porque você disse que não deu ninguém. Porque você disse que por conta da chuva o movimento não valia a pena eu vir. Você trabalhou o dia todinho. Não, eu tô aqui não é porque eu quero. Eu já quis ir embora há muito tempo, mas o povo que não vai embora. Sim, mas você disse que não tinha povo. Você disse que não precisava eu vir
Sim, Ju, eu disse, mas as coisas foram mudando e eu vi que não valia mais a pena você vir. Mas não vendeu essas coisas todas, não. Entende? A pessoa disfarça, distorce até a sua visão. Uma pessoa que ela carrega traumas e feridas do passado, de pai e de mãe, o comportamento dela vai ser esse. Mesmo você mostrando. Você tá mentindo. Você tá o tempo todo tendo vantagem em cima de mim. Eu lhe dou a mão, você quer a mão, você quer o braço, você quer a perna, você quer o corpo todo. Ainda tá dizendo que é eu que não presto. Essa vai ser a visão de um coração corrupto. Entende? De uma pessoa que ela tá o tempo todo querendo dar razão e satisfação. É por isso que Jó, olha há quantos anos esse livro foi escrito. Por isso Deus explicou tudo isso aqui a Jó. Que você tem que estranhar uma pessoa que ela fala mal daquilo que a mãe dela fez, mas aquilo que ela fez ela não quer falar. Ela quer apenas justificar. Ela quer apenas justificar, ela não quer falar. É uma pessoa que vai a vida toda mentir. A vida toda. Esse tipo de pessoa, ele vai mentir. Porque ele está vivendo pela razão dele, pela satisfação dele. É o medo que domina ele. E o medo, quando domina uma pessoa, ela vai ter essa visão. Ela não quer dar explicação, mas ela exige a explicação de você. Ela não vai dar fidelidade, mas ela quer uma pessoa fiel a ela. Ela não honra, mas ela quer ser honrada. Entende como vai ser a corrupção do coração dessa pessoa? Então, ele vai ter um desequilíbrio emocional e visual a vida toda que você viver com essa pessoa. Porque ele vai dizer, ó, família só pra família não presta. Mas quando ele tá com a família, ele vai estar sugando a pessoa. Ele vai estar tirando da pessoa. Ele vai ter que ter o controle daquela pessoa. Porque ele quer estar sempre por cima. Ele vai perder. Por isso Deus explicou aqui, ó. Por trigo me produza cardos e por cevada joio. Ele vai inverter. Então, geralmente, esse tipo de pessoa, você vai perceber que ele chama até a sogra de mãe, o cunhado de irmão. Ele vai fazer de tudo para se agarrar na família dos outros, mas depois ele vai estar maldizendo raça de víbora. Nenhum vale nada, porque esse tipo de pessoa, se ele não conseguir dominar, se ele não manipular, não vai prestar. Não vai prestar. E quem convive com a pessoa vê o comportamento da pessoa, que ela não condiz com o que ela diz. Ela diz uma coisa, mas faz outra. Ela é uma coisa para você e uma coisa para outra pessoa. Então você vai perceber que esse tipo de pessoa, ela vai dizer assim, que olha, a minha família, não mexa com a minha família. Eu não quero saber quem tá certo. É da minha família, eu defendo. Defendo mesmo. O emocional dessa pessoa vai ser totalmente corrompido, porque é uma pessoa doente. É uma pessoa doente. Então você só consegue conviver com essa pessoa se você fizer tudo por essa pessoa. Mas a partir do momento que você perceber e você começar a não querer fazer, a querer fazer o que você quer, é mesmo que você nunca ter feito nada. Você nunca fez nada. Entende? Então quem convive com uma pessoa assim, ele vai estar desprezando. Ele vai estar maldizendo. Porque ele esconde os próprios delitos. Ele esconde os próprios defeitos. Mesmo quando ele tiver a visão que ele fala mal e comete o mesmo erro, ele vai esconder. Você vai perceber pela fala que a pessoa vai esconder. Então, ela não vai querer tratamento, ela não quer psicanalista nenhum, ela não quer Jesus nenhum, ela não quer Bíblia nenhuma, porque na visão dela, ela tem o controle de quem ela é. E ela vai dizer, eu aprendi a sobreviver assim. Eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Então, por mais que você se doe, você vai perceber que a pessoa era só uma aparência. Era só uma fantasia. Ela criou um personagem para entrar na sua vida. Entende? Ela não é de verdade. E Deus explica ali para você. Por isso, ele vai abrir o coração dele
para entrar na família de alguém. Mas na família dele você vai perceber a contradição, a falta de razão. Porque da família a pessoa já conhece. Quem não conhece é você que chegou. Mas a família já viu que a pessoa é assim, facciosa, enganosa, que ela tá sempre querendo ter vantagem, sempre querendo ter razão, sempre enganando as pessoas pela visão. Então esse tipo de pessoa, ele maltrata quem ele convive. Entende? Que ele só trata bem onde ele tá vendo um benefício e uma vantagem. E que se você só vai prestar para essa pessoa enquanto ela conseguir lhe manipular. Quando você perceber que está sendo manipulado, eita, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque para ele não está manipulando, para ele está sendo ele. Você que não percebeu quem era ele. Então, só dá certo enquanto você fingir que não percebeu. Que você não percebeu. Porque qualquer coisa que você faz, ele está sempre desfazendo. Ele está sempre desmotivando. Ele está sempre manipulando, ele está sempre reclamando. Entende? Por que é que ele tem essa visão? Porque ele é movido pela emoção, pelo sentimento do abandono, o sentimento da carência, da falta, da ausência. Então, não é uma frequentação de igreja que vai mudar essa pessoa. Não é um dízimo que vai mudar essa pessoa. Não vai mudar. Entende? Vai ser a pessoa reconhecer que está errado. Como ela vai reconhecer? Se ela manipulou todo mundo, se ela botou todo mundo no seu devido lugar, se ela teve o controle de todos. Então alguém ali vai sofrer. Alguém ali nessa casa vai sofrer. E ela falou mal do pai ou da mãe, não quis perdoar, depois ela vai estar falando mal de todo mundo, porque ela não vai ter a visão que ela viveu pelo sentimento corrupto. A pessoa vive pelo sentimento corrupto. Então engane outro, eu não, porque eu já lhe conheço. Uma pessoa que convive com alguém assim, você diz: rapaz, eu já lhe conheço. Você tá sempre querendo ter vantagem, você tá sempre mentindo, você tá sempre distorcendo aquilo que eu tô vendo, né? Então esse tipo de pessoa, ela se torna perigosa quando você desmascara ela. Porque a máscara que ela cria, até ela acredita nessa visão. Nessa visão de superação, nessa visão de superior, nessa visão que pode tudo, ela pode tudo. Mas ninguém pode nada, ninguém pode nada. Entende? Então, você pega pela visão, é isso que eu disse a você. Ou a pessoa vai dizer que família só pra foto, porque ninguém da família vai prestar, ou ele vai defender a família. Olha, eu posso falar da minha família, você não fale da minha família. Eu posso. E eu defendo a minha família. Porque família é família. Pode perceber que essa pessoa, ela nunca... só quem tem razão é ela, e ela nunca vai dar razão a você. Porque é uma pessoa doente. Porque é uma pessoa doente. Depois que eu tive essa experiência, eu disse, já sei que é mais uma, que eu não posso acreditar, não posso confiar, não posso dar garapa, entendeu? Vou levar o nome de ruim, mas mais uma aula para mim. Mais uma aula para minha vida. Tá entendendo? Porque você aprende no erro. Errei, aprendi. Paguei o preço pelo erro. Em confiar. Entende? No outro dia, que aquilo que Satanás encobre, ele desencobre, que é para causar a facção, a divisão, os conflitos. A pessoa disse tudo. Que saiu para comprar mais bebida, que o bar bombou, que foi cheio. E eu acreditei. Entende? Então, você percebe na comunicação. Você percebe na comunicação. Só quem não percebe é quem está chegando. Mas quem convive percebe. Que uma pessoa que ela tem problemas emocionais, você não consegue mudar a pessoa, nem convencer essa pessoa que ela está errada. Porque o problema é interno. Você não vai conseguir mudar. Mesmo você vendo. Você está vendo. Mas ela vai dizer que você não está entendendo. Você está vendo, mas você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu estou aqui indignado. Estou louca para ir embora. Eu já devia estar em casa há muito tempo. A maior artista que a Globo estava perdendo foi o que eu estava vendo na minha visão.
Diga aí. Mais uma aula, né? Para que você entenda que a Bíblia não mente. A Bíblia ali está explicando por que o desprezo da família. Por que o desprezo da família? Ela não quer saber. A pessoa não quer saber. Então vai falar mal do pai, falar mal da mãe, falar mal dos filhos, falar mal do marido, falar mal dos irmãos. Ninguém vai ter razão. Ninguém. Para essas pessoas que carregam uma ferida de rejeição da infância, ninguém vai ter razão. Só eles vão ter razão. Então, eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.